Liguei essa câmera só pra te contar que eu descobri que existe vida fora da internet, menina. Acredita? Pois é. Ai, como eu sou ridícula. Meu Deus. Pois é, eu saí do TikTok. Eu excluí o aplicativo do meu celular e fiquei alguns bons dias também sem Instagram. E eu queria contar um pouco e falar um pouco sobre isso. Vamos juntos? Há um tempo atrás, eu tava me sentindo muito cansada mentalmente. Mas assim, mais do que cansada, eu tava me sentindo exausta mentalmente. E aí chegava no final do dia e a minha cabeça, ela simplesmente, sabe assim, eu não conseguia ter um pensamento, não cabia um pensamento a mais na minha cabeça. Eu ficava muito cansada, muito de saco cheio, não conseguia ler uma página de um livro, não conseguia assistir um filme sem pegar 1000 vezes o meu celular no meio do filme. E isso começou a me incomodar. E aí eu percebi que eu precisava dar um pause em redes sociais, que já estava mais do que na hora de eu tomar as rédeas dessa situação de volta. Excluí os aplicativos do meu celular por um tempo para testar como ia ser ficar sem. E no primeiro dia foi horrível. Eu me senti uma viciada, gente, porque eu entrava no celular automaticamente em qualquer um primeiro segundo que sobrava, tipo assim, estou salvando um arquivo, o computador está salvando o arquivo que eu tô trabalhando. Naquele um segundo que o computador estava salvando, eu, assim, automaticamente pegava meu celular e clicava aonde ficava antes o Instagram ou o TikTok pra, tipo, ficar ali olhando, sabe? Pra preencher aquele um segundo de espera. Uma merda, né? E aí eu percebi o quanto o negócio estava maluco, assim. Na primeira semana que eu fiquei sem TikTok, principalmente, eu percebi o quanto eu senti um alívio na minha cabeça. Era como se as vozes. Isso vai parecer um papo de maluco. Como se as vozes que ficavam dentro da minha cabeça elas silenciassem. Porque o que eu tava fazendo, né? Eu trabalho sozinha. E aí, sabe o que eu tava fazendo? Eu tava preenchendo o silêncio e o tempo enquanto eu fazia uma coisa, tipo um trabalho, ou passava um café, ou sei lá o quê, com TikToks. Por quê? Porque eu escutava muito podcast, né, no início, quando eu comecei a trabalhar sozinha. Eu trabalho em casa, né? Esse aqui, no caso, é o meu escritório, né, gente? No início, eu ficava botando podcast, né, pra ouvir enquanto eu trabalhava, botava música, podcast e tal. Só que com o passar do tempo, o podcast ele foi acabando, assim, sabe? Tipo, eu fui meio que zerando os podcasts que eu tenho vontade, paciência de escutar, e eu fui ficando sem. E aí eu comecei a entrar no ritmo real, assim, né, de lançamento dos podcasts que eu gosto de escutar. Então acaba que a maioria é uma vez por semana e eu não tinha podcast o suficiente para ficar todo o tempo que eu fico, né, enquanto eu tô trabalhando, ouvindo. E aí eu comecei a substituir esses podcasts que eu escutava por TikTok, deixando rolar o TikTok, né, para ficar ouvindo enquanto eu trabalhava. Só que qual é o problema, né? Um podcast, às vezes ele tem 3 horas de papo do mesmo assunto, com as mesmas pessoas que normalmente são pessoas que eu já conheço, porque são sempre as mesmas pessoas no mesmo podcast. No TikTok não é assim. É tipo um vídeo de 1 minuto com uma pessoa que eu não sei quem é, sobre um assunto que eu não decidi assistir. O algoritmo decidiu por mim. E aí eu percebi que eu ficava, tipo, eu terminava o dia com 1 milhão de assuntos dentro da cabeça, com 1 milhão de vozes diferentes falando sobre esses assuntos, de pessoas diferentes, sabe assim? E isso tava lotando a minha cabeça, tipo, lotando a minha cabeça de coisas inúteis. E o pior, o que me incomodava mais, eu chegava no final desse dia que eu fiquei horas ouvindo conteúdos de TikTok, ou pior, né, no meu tempo livre, eu ficava ali na frente da tela olhando pra tela e não prestando atenção em mais nada além do meu celular. E depois que eu parava, que eu tomava consciência, eu não sabia dizer o que eu tinha assistido naquelas horas todas. Porque eu ficava ali, mas eu não tava, tipo, presente. Não era um conteúdo que eu realmente, assim, nossa, que eu ficava pensando sobre aquilo. Era um monte de porcaria
que, tipo, sabe, não tem utilidade nenhuma além de me cansar mentalmente. Então eu tomei medidas drásticas, que foi apagar os apps. Apaguei o app do TikTok, apaguei o app do Instagram, fiquei um tempão sem. O TikTok eu não reinstalei de novo ainda, porque eu já tinha feito esse exercício de ficar sem TikTok por 30 dias uma vez. E aí, quando eu voltei, depois dos 30 dias, super feliz comigo mesma, na primeira semana que eu voltei, a minha vida virou um inferno de novo, de eu ficar horas demais lá rolando o feed. E aí eu percebi que eu não sei lidar com aquela rede social. Então eu saí de lá, eu não sei se eu vou voltar algum dia. Mas pro Instagram eu voltei com algumas regras. Eu tenho evitado entrar na aba de Reels, que é onde eu me perco mais. E eu botei aquele feed que a gente vê as pessoas que a gente segue, sabe? E não, tipo, qualquer conteúdo. Então, tá sendo um pouco melhor, assim. Tô conseguindo dar uma segurada a mais, assim, do que antes. E é muito louco, né? Porque no meio tempo, desde que eu postei vídeo aqui pela última vez no canal, eu fui viajar, né? Eu fui pra Coreia do Sul. Ai, que chique ela fala isso casualmente. Não, né? Eu fui pela segunda vez. A primeira vez eu tinha ido ano passado, a turismo. E esse ano eu fui trabalhar. Foram poucos dias, assim, fui acompanhar um trabalho. E aí eu fui sozinha, né? Fui daqui sozinha até lá. E quando a gente tá sozinha no aeroporto, né, a gente presta muita atenção, né, ao redor, assim, tipo, a gente, sei lá, repara mais nas coisas, que a gente não tem muito o que fazer, então não tem muito com quem conversar, em fuso horário, né, as pessoas que estão aqui no Brasil também acaba ficando difícil. Então eu prestei muita atenção nas pessoas, e aí a parada de aeroporto, né, pra Coreia foi em Londres. Eu fiquei algumas horas no aeroporto lá. E eu percebi que as pessoas liam muito mais, assim, pelo menos no ambiente do aeroporto em que eu estava, no horário que eu estava, não sei se isso é o comum ou não, mas eu percebi que, em geral, as pessoas estavam lendo bem mais do que normalmente eu vejo nos ambientes que eu frequento aqui no Brasil, assim, tipo, em aeroporto ou em lugares em geral aqui no Brasil. Tinha muita gente lendo jornal impresso, que eu nem sabia que as pessoas ainda liam jornal impresso. Eu fiquei chocadíssima com essa informação, com essa breaking news. E as pessoas leem revista também, fiquei chocada. Que tinha, tipo assim, banca de revista, gente. Revista, sabe? Fiquei muito abalada. Livros, obviamente, né? Kindle e tal, mas assim, tinha muita gente lendo e fazendo coisas que não era só rolar a tela do feed do celular. E eu fiquei muito abalada com isso, assim, quando eu fui pra lá. Fiquei muito pensativa com isso, assim, do quanto a nossa relação, pelo menos a minha, é muito ruim, assim, com o celular, de tipo, meio que a gente não faz mais nada além de trabalhar e ficar no celular. E isso me incomoda muito. Então eu tenho tentado praticar esse hábito de voltar a fazer outras coisas que não envolvem o meu celular e no futuro, quem sabe, que não envolvam nenhuma tela. Mas por enquanto eu tô focando em não mexer tanto no celular. O que que eu tenho feito nesse meio tempo, né? Ler, tenho lido livros, tenho lido matérias, tenho lido blog, inclusive quero falar sobre um blog que eu abri, depois eu comento sobre isso. E tenho assistido filmes e saído de dentro de casa, ido em cafés, esse tipo de coisa. Tô lendo O Hobbit, que eu comprei recentemente, que é um livro que eu tenho gostado muito de ler. Eu já conhecia a história do filme, mas eu nunca tinha lido o livro e eu tô apaixonada. Tipo, a leitura é muito fácil, muito fluida, muito gostosa, assim. E tô me divertindo horrores. Depois que eu ler O Hobbit, eu quero ler os livros do Senhor dos Anéis, que eu também nunca li, só vi os filmes. E acho que vai ser tão divertido quanto. E eu também tenho assistido muitos filmes, assim, no tempo livre de noite que eu tenho, depois que eu paro de trabalhar, eu tenho tentado assistir filmes, documentários, animações, coisas mais longas, assim, né? Que, sei lá, funcionem, né? Pra a minha atenção voltar um pouco mais e também pra eu sentir mais inspirada, porque o que acontecia em rede social é que eu consumia tanto conteúdo que eu ficava cansada demais pra fazer qualquer coisa depois. E ver filme não me deixa assim, eu fico inspirada. E aí, sobre blog, né? O que eu também tenho feito?
além de escrever, ler e tal, eu lancei um clube. Uhum, um clube dos criadores solitários. Esse mesmo, para nós pessoas. Esse mesmo, para nós pessoas que ficam sozinhas, que têm vontade de criar coisas, que gostam de criatividade, que querem trocar ideias que sirvam para alguma coisa, nem que seja para se divertir ou para refletir, que não comam tanto o nosso cérebro quanto um feed interminável de TikTok. E aí o que que eu fiz? Eu lancei um site que eu não vou mostrar aqui, se você quiser ver, você vai ter que acessar o site, porque eu decidi que esse vídeo aqui vai ser simples e fácil para ele sair, para eu parar de procrastinar. Então é só eu sentada aqui falando. Mas eu lancei um site que tem dentro dele um blog, vai ter um podcast, tem um diário de inspirações onde eu vou subir coisas que eu tô lendo, que eu tô assistindo, lojas legais que eu fui, coisas diferentes que eu conheci. Vou entrevistar pessoas também que têm hobbies legais, que têm, sabe, assuntos interessantes dentro do meu blog lá. Enfim, vai ter lives também para quem participa do grupinho. E é um site que você só consegue acessar se você se cadastra. Ele não custa nada, não tem. A gente não vai mandar propaganda, nada do tipo, nem não custa nenhum real, nem nada. Mas ele é fechado justamente para dar uma filtrada, assim, para ser pessoas que realmente querem estar lá e têm paciência, não, né? Não são esses malucos aleatórios que surgem às vezes na internet. Então, é isso. Se você achou legal essa ideia e quer ler um blog, quer ver umas coisas mais longas, uns textos mais longos, enfim, voltar a uma internet um pouco mais raiz, acessa lá o Clube dos Criadores Solitários. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser. E se não quiser também tudo bem, tá? Só tô comentando aqui porque talvez você não me siga no Instagram e não saiba desta bomba que eu lancei. Enfim, falei demais, eu acho já. Eu acho que ninguém mais tá nesse vídeo já desistiram de assistir essa pessoa sentada de boné dentro de casa, falando com o celular na mão. Mas era só pra tirar a poeira do canal mesmo e ver no que dava, tá bem? Espero que essa reflexão tenha sido útil de alguma forma e que você se sinta inspirado a sair um pouco das redes sociais e fazer outras coisas além de rolar o feed, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Agora que eu terminei de gravar, eu não sei se deu pra ver no vídeo ou não, mas eu deixei aqui, ó, o meu remédio. Eu ia tirar e eu pensei, não, vamos ser honesto, né? Minha mesa não fica arrumada do jeito que eu queria mostrar. É irreal. Eu andei passando mal da garganta e eu ganhei esse spray aqui que eu não entendi o design dessa tampa, que ela não faz nenhum sentido. Olha, pra mim isso aqui não faz o menor sentido. Olha o tamanho dessa tampa em relação ao negocinho do spray. Mas enfim, para quem ficou até o final, fica aí essa informação totalmente irrelevante sobre o meu remédio.